Prevenção, primeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação, com o bombeiro instrutor Renato Firmino. 8h04, e como acontece tradicionalmente todas as segundas-feiras, bombeiro instrutor Renato Firmino ao vivo aqui em nossos estúdios, sempre com orientações, informações importantes para todos nós. Bom dia, Firmino. Bom dia, Rosana. Bom dia, Kiko Pagliato. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan, né? Falar um pouco sobre primeiros socorros, prevenção de combate a incêndio, tudo sobre emergência para vocês que nos assistem. Qual assunto nós vamos debater hoje, Firmino? Hoje vamos falar sobre ferimentos, hemorragias, como tratar, né? Na residência, qualquer situação de emergência, uma pessoa que possa ter contato aí com objeto pérfuro cortante, como que nós podemos agir nesses casos? Então, é importante. Muito importante. Dona de casa, principalmente, né? Na cozinha, Isso. Criança que às vezes mexe em algumas coisas que não deve, né? Ótimo. Então, primeiramente, fica aqui a dica, evitar deixar qualquer objeto pérfuro cortante nas proximidades de criança, né? É comum nós encontrarmos sempre na primeira gaveta ali da pia, os talheres, como facas, né? Objetos pérfuros cortantes que a criança pode ter acesso e se machucar, né? Então, muito importante isso. Cuidado vocês, dona de casa, ao fazer aí uso de uma faca para fazer corte de legumes. Temos tantos equipamentos hoje, né? Utensílios domésticos que ajuda bastante, aquele descascador de legumes. Sim. E muitos usam a faca, com a lâmina da faca, o corte voltado para a pessoa, Rosana. E acontece muito acidente, né? Na residência. Então, cuidado, então vai essa dica. Então, ferimentos, né? Qualquer lesão causada aí, que possa sofrer uma hemorragia, um sangramento. Então, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, uma pessoa quando está aí, que sofreu um ferimento, procura manter a calma para poder atender essa pessoa. Muitos ficam apavorados também quando vê o sangue. Assusta, né? Assusta e atinge o sistema emocional, a pessoa pode perder saturação de oxigênio no cérebro, pode causar até um desmaio, né? A falta de consciência. Então, mantenha a calma. Pega uma compressa de gaze quando tem. Se não tem, podemos improvisar com pano limpo. Né? Observa antes do ferimento se ele tem uma sujeira, se é superficial, como que está saindo o sangue do corpo humano. Então, quando o sangue sai pulsando, né, sai esguichando, é um sangue arterial, rico em oxigênio, quando rompe a artéria. Tá? E quando o sangue vem escorrendo, ele escorre, aquele vermelho escuro, é um sangue de veias e capilares. Ele é rico em dióxido de carbono. Qualquer situação. Precisamos fazer um tamponamento, pegar uma compressa de gaze ou um pano limpo, verifica se antes se não tem sujeira no ferimento, para fazer a asepsia, a limpeza. E se tiver, pode colocar debaixo da torneira? Só fazer o estancamento, só vamos fazer o tamponamento. Tampona para poder estancar o sangue. Se eu coloco embaixo da torneira, não vai coagular, né? Então pode aumentar o sangramento. Então por isso nós vamos fazer o quê? Colocar sobre o ferimento uma compressa de gás ou um pano limpo, fazendo uma pressão e elevando o membro ferido. Faz uma elevação do membro ferido. Então isso é um corte superficial, tá? Então fácil de atender. Mas temos outros tipos de ferimentos também. Por exemplo, um ferimento causado por um objeto transfixante. Um objeto que transfixou a pele. Acontece muito em construções, né? Em obras, onde as pessoas não protegem aquele ferro, aqueles vergalhões, e pode sim sofrer uma queda e cair sobre ele. Sim. Então é importante não remover o objeto que está transfixado. Mantenha o objeto que está transfixado, pois ele mesmo está fazendo o estancamento da hemorragia. Ao remover esse objeto, ele provoca a hemorragia. Então, por isso, nunca remove um objeto que está transfixado. Mantém ele na mesma posição, imobiliza ele nessa mesma posição. E encaminha essa pessoa com muito cuidado para o PS. Todas as pessoas que têm aí um sangramento, uma hemorragia, nós devemos prevenir o estado de choque, que é a falta de sangue e oxigênio no cérebro. Então, a prevenção de estado de choque, o que seria? Manter a pessoa calma, deitada e também aquecida. Por isso existe aquele cobertor térmico, aquela manta aluminizada, para manter a temperatura do corpo e que essa pessoa seja levada imediatamente para o PS.
mas não faça o uso do seu veículo comum. Aguarde o apoio chegar. Contem sempre com o apoio da Polícia Militar, usando o número 190, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pelo número 92, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que está pronto para atender todas as pessoas aí numa situação de emergência, pelo número 193. Então, contem com apoio, esperem o apoio chegar. Então, o que nós orientamos aqui na Rádio Jovem Pan é o que nós podemos atender, o que fazer com a pessoa até a chegada da equipe de emergência. Não colocar a pessoa no carro, porque você pode até prejudicar mais ainda. Pode agravar a lesão e pode até provocar um acidente no decorrer do caminho. Então procurem o apoio, né? Aguardem o apoio chegar. Então o objeto que está transfixado jamais se remove. Tá? Imagine um objeto no olho, um lápis, um prego, um outro objeto qualquer. Primeira coisa a se fazer quando existe um objeto transfixado no olho, nós devemos fazer o tamponamento do olho que não tem o ferimento. Porque as musculaturas dos olhos são interligadas. Quando vai fazer a imobilização daquele objeto que está no olho, né, a pessoa vai ficar olhando e vai ficar mexendo o objeto. Então, antes nós tamponamos o olho que não tem o ferimento, para depois pegar um copo plástico, pode ser um copinho de água, um copinho de café, faz um furo no fundo desse copo e você passa por esse objeto para manter ele imobilizado, para que não vá mexendo. Trava esse objeto e aguarda o apoio chegar. Outra situação, Rosana, um outro ferimento, né? Hoje voltou o torniquete. Então, um ferimento mais grave, uma lesão maior que atingiu uma artéria, tem um amputamento parcial, uma amputação parcial, e que a pessoa está perdendo muito sangue. Hoje o torniquete está de volta, mas é em últimos casos. Quando nós não conseguimos conter a hemorragia fazendo tamponamento. E o tempo-resposta do local da emergência, da onde aconteceu a situação de emergência, até o hospital passa de 2 horas. Vai demorar muito para chegar no hospital. E se eu não entro com o torniquete, que passo aquela tira de pano, hoje já existe o torniquete tático, já é um material que foi desenvolvido para a equipe de emergência, que nós vamos passar sobre a lesão, acima da lesão, ali onde tem o ferimento, e vamos torcer até que pare o sangramento. Aí nós vamos manter esse torniquete e anotar o horário da realização do torniquete, para que o médico saiba depois o horário para fazer uma cirurgia, o que ele precisa fazer, esse processo interhospitalar. Então é importante saber que o torniquete está de volta, porém usado em últimos casos. Porque ele tinha sido... Há muito tempo saiu do protocolo de resgate. Porque na época, né, que existia o torniquete, no protocolo antigo, né, as pessoas vinham em um ferimento e não faziam o tamponamento apenas, e faziam o torniquete. E o torniquete na época afrouxava-se uma volta a cada 10 minutos do torniquete realizado. Que as toxinas das células mortas que estavam abaixo do torniquete podiam voltar para a corrente sanguínea, indo para o coração, para o pulmão, causando uma embolia pulmonar, uma embolia sanguínea. E a pessoa podia até sofrer uma parada cardíaca, como acontecia muito. Então, por isso, na época, saiu. Hoje o torniquete ele é usado, porém não se afrouxa mais. Faz o aperto dele, anota o horário do torniquete e não afrouxa mais. Mas cuidado, você que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. O torniquete hoje é últimos casos, quando nós não conseguimos conter a hemorragia com o tamponamento. E quando o tempo-resposta é maior que 2 horas do local da emergência até o hospital. Aí entramos com o torniquete. Se não, melhor não. Fazer só o tamponamento, encaminhando essa pessoa para o PS com muito cuidado, prevenindo estado de choque. Tá? E outros ferimentos também que nós temos, né? Como um ferimento causado por um animal peçonhento. A pessoa sofre um ataque de uma aranha, de um escorpião, ou até mesmo uma serpente, uma cobra. Né? Então basta saber qual foi o animal, dá para identificar ele sim com o celular mesmo, você pode tirar uma foto do animal, ou você pode passar as características do animal, né, para a equipe de emergência quando chega, né? Ou antigamente nós pedíamos para capturar o animal. Cuidado durante a captura, porque a pessoa também durante a captura pode sofrer um ataque. Então, cuidado. Então, basta passar as características do animal e encaminhar essa pessoa para o hospital regional e não para um hospital conveniado, como muitos fazem.
leva para o hospital conveniado, lá não tem um médico ou até o mesmo soro, né, para fazer o tratamento aí desse ferimento. Então vai para o hospital regional, que é o hospital de referência que nós temos, para depois essa pessoa possa ir para o hospital conveniado para tratar. Mas o primeiro tratamento é no hospital regional. Regional. Que atende não só Sorocaba, como toda a região. Toda a região. E porque a pessoa, talvez querendo ajudar, ela pode prejudicar ainda mais o paciente que já foi atingido, né? Exatamente. Foi mordido, picado. Exatamente. Então vai direto para o hospital regional. Outra situação que nós temos é a epistaxe, que é o sangramento nasal. A pessoa que sofre o sangramento nasal, que rompe um vasinho aí nas narinas, né, e extravasa sangue. Então, quem está nos assistindo e está nos ouvindo, procura não fazer a elevação da cabeça como muitos fazem, né? Então, quando a criança chega de brincar, chega na residência, tava brincando ou tá jogando futebol e começa a extravasar sangue, é comum a mãe pedir para que levante a cabeça. Né? Levanta a cabeça, mas as narinas são interligadas à garganta, daí vai sangue pro estômago. Então mantenha a pessoa sentada, olhando sempre na linha reta, sempre para frente, pessoa sentada na sombra. Nós vamos fazer o pinçamento aqui na narina, abaixo do osso nasal, por 1 minuto, 1 minuto e meio. Só faz o pinçamento, né? Mantenha apertando, peça para que a pessoa respira pela boca, nesse tempo que vai ser feito esse pinçamento, e vai aguardar e vai observar se persiste o sangramento. Se persistir mais do que 10 minutos, encaminhe a pessoa para o PS. Mas nunca faça a elevação da cabeça, a hiperextensão. E só o pinçamento ele já pode, inclusive, pode estancar o sangramento. Pode estancar, né? Você faz o pinçamento aqui, ele pode estancar sim. Caso não estanque, se passar de 10 minutos esse sangramento, procure encaminhar essa pessoa para o PS. Sem dúvida. Essas são as dicas. E agradeço muito, Rosana, mais uma vez, por estar aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan, né? Bombeiro Firmino, Fire Life Treinamentos. Quem quiser fazer contato para aulas de primeiros socorros, combate a incêndio, NR35, que é o trabalho em altura, NR33, que é o espaço confinado, né? Então, estou atendendo muitas empresas na região. Agradeço muito a oportunidade de todos que estão nos dando, né? Estamos aqui no Bandeira Centro Empresarial, né, onde está instalado aqui a Rádio Jovem Pan. Então a Fire Life Treinamentos está aqui também. Um local maravilhoso. Vem você conhecer o Bandeira Centro Empresarial, né? As instalações do Bandeiras. Futuramente estaremos aqui com um centro de treinamento, uma mega estrutura para atender vocês de brigada de emergência, né? E falar tudo sobre emergência para você. Contem com o Firmino. O número do telefone é 15 98827 3971. 15 98827 3971, o Instagram Bombeiro Firmino e no Facebook Renato Firmino. Fica um beijo a todos. Rosana, muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez, como acontece todas as segundas-feiras, em menos de 10, 15 minutos a gente tem uma aula de primeiros socorros. Ótimo. Foi muito tudo bacana, mais sobre emergência aí. Muito bom. Falamos com o bombeiro instrutor Renato Firmino, que voltará na próxima segunda-feira com outras informações. 8h17. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.